Quem não viu o templo de Herodes, não viu um belo edifício em sua vida. Oi pessoal, eu, Carla Larissa, sei que estou em dívida com vocês, porque faz um tempinho aqui que eu não continuo a nossa viagem pela história da arquitetura, mas hoje nós vamos terminar, enfim, a história dos judeus. A história e a arquitetura dos judeus. E para fechar com chave de ouro, nós vamos falar sobre o templo de Herodes, aquela edificação magnífica e maravilhosa que infelizmente a gente não consegue contemplar, mas há muitas reconstituições que foram feitas aí ao longo dos anos e que dá pra gente ter uma ideia de como era realmente linda essa obra. E a pergunta que eu deixei pra vocês no final do vídeo anterior era se esse templo ele seria o segundo ou o terceiro templo de Israel. Por que eu tô falando segundo ou terceiro templo? Bom, lembre-se, né? O primeiro templo foi o templo de Salomão, erguido por Salomão, e esse então foi chamado de primeiro templo. Ele foi completamente destruído pelo rei ali, né? Pelos babilônios, a mando do rei Nabucodonosor, na época que ele então levou os judeus cativos para Babilônia. Quando o rei da Pérsia, né? A Pérsia assume o poder, aí os judeus em conversa ali com o rei da Pérsia, ele permite então que os judeus retornem a Israel para reconstruir o templo. Então nós vamos ter o segundo templo, e é chamado de templo de Zorobabel, porque era quando quem estava no comando ali naquele momento do povo hebreu, né, no caso dos judeus, era o Zorobabel, era o rei Zorobabel. Então esse que é o segundo templo recebe esse nome. E a gente sabe então que esse era o segundo templo, certo? Mas e aí, o que aconteceu pra gente poder pensar, imaginar que poderia ser um terceiro templo? No vídeo anterior eu falei pra vocês do desejo, né? Do desejo ardente, genuíno do coração de Herodes, né? De reconstruir o templo ali, que estava em Jerusalém, e transformar aquele templo numa obra linda. Esse desejo que era apenas por compaixão e amor a Deus, né? Amor a Deus. Então, eu contei pra vocês essa história. E aí, a gente tem que pensar que tinha o primeiro templo, o templo de Salomão, o segundo templo de Zorobabel, e agora, então, Herodes, ele vai fazer não só uma reforma, ele vai destruir aquele templo antigo e ele vai reconstruir um novo templo no lugar. Então, por isso, muitas pessoas podem pensar que é chamado de terceiro templo. Esse pode ser o terceiro templo. Então, só que, na verdade, né, não é um terceiro templo que, embora Herodes, ele realmente, né, ele vai destruir, ele vai derrubar todo aquele templo de Zorobabel. Porque, gente, lembra que o templo de Salomão era um templo lindo, maravilhoso, deixava os judeus muito orgulhosos do templo dele em relação às outras populações, né, os outros povos que estavam ali, vizinhos, que vinham visitá-los, né, achavam, todo mundo admirava o templo de Salomão porque era realmente lindo, gente, coberto de ouro, né. O templo de Zorobabel, o povo está voltando cativo da Babilônia, eles não têm nada, então é feito de forma muito simples, com a única finalidade que era prestar culto a Deus, que era oferecer os sacrifícios a Deus. Então é um templo desprovido completamente de ornamentação e beleza. E aí então Herodes, ele quer fazer um templo lindo, maravilhoso, né? Falando que a única intenção do coração dele é só o agradecimento a Deus por tudo que Deus havia feito por ele, mas a gente sabe que não. Herodes, ele era muito ganancioso, né? Ele queria que o nome dele fosse lembrado por muito tempo através do templo. E aí então, gente, ele vai reconstruir esse templo e ele vai derrubar completamente o templo de Zorobabel, porque é um templo muito simples, né? E ele quer algo grandioso. E aí, como ele vai derrubar completamente esse templo de Zorobabel, dá-se a impressão de que a gente está falando do terceiro templo, porque afinal de contas está se construindo um novo templo, né? Está reconstruindo um novo templo, então poderia muito bem ser chamado de terceiro templo, né? Só que aí, na verdade, eu vou falar para vocês que não é. Porque esse templo de Herodes, ele não é visto como um novo templo, ele é visto mais como um projeto de expansão e embelezamento. Porque foi até uma promessa que ele fez para os judeus, que durante a reconstrução do templo, os cultos a Deus, os sacrifícios, eles não deixariam de acontecer, eles continuariam acontecendo ali naquele espaço. Então, a finalidade do templo, né? Qual que era a finalidade do templo? Oferecer sacrifícios a Deus, oferecer cultos a Deus. A finalidade, ela estava sendo preservada. Então, por isso, não é considerado um terceiro templo. É sim um segundo templo ainda. É só visto como uma obra de reforma, tá? Não é visto como uma nova obra. Vamos pensar também, gente, que é diferente do momento que eles estavam ali na Babilônia. Porque quando eles estavam na Babilônia, os sacrifícios eles deixaram de acontecer, né? O culto a Deus, né, como eles faziam no templo, também deixou de acontecer. Agora, né, nesse projeto de Herodes, não, tudo isso continuou. Então, né, lembrando, a finalidade para a qual o templo servia, a finalidade ela permaneceu ali, né, praticamente intacta, né? Continuaram ainda sacrifícios a Deus, continuaram os cultos, então por isso não é tido como um novo templo, tá? Mas antes da gente conhecer efetivamente esse templo, eu já quero pedir para você compartilhar esse vídeo para aquelas pessoas que você sabe que também gostam da história de Israel, né, da história dos judeus, querem conhecer melhor, ou aquela pessoa que às vezes é cristã e se interessa, né, em aprofundar mais a Bíblia, manda esse vídeo para essa pessoa que você vai estar me ajudando bastante.
Também, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e já curte esse vídeo. Vamos combinar assim? Você curte esse vídeo agora no início, se você não gostar, depois você descurte. Mas já curte no início para me dar aquela força. Vamos lá. Bom, o templo, então, as obras do templo, elas se iniciaram em 19 a.C., tá? Só que elas só foram efetivamente concluídas, né? O templo ele só foi finalizado, totalmente finalizado, em 63 depois de Cristo. E a primeira parte, né? Vocês vão ver que o templo ali, a gente tem então a esplanada toda ali, nós temos o templo e vários outros elementos, várias outras obras que compõem ali a esplanada do templo. Mas a primeira parte a ser efetivamente concluída foi o templo, né? O templo propriamente dito, né, em si, ele foi a primeira parte do projeto a ser concluída. E o tempo que levou para conclusão desse templo foi 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, foi o suficiente para a conclusão, né, para concluir toda a obra ali do templo. Já as colunas que faziam parte, né, todos os outros elementos levaram décadas aí para serem finalizados. O templo ele ficava em cima de uma plataforma em formato de trapézio escaleno. De norte a sul havia uma extensão aproximada de 472 metros, já de leste a oeste cerca de 304 metros. Ao todo, essa plataforma tinha cerca de 144 quilômetros quadrados. Gente, essa parte aqui, só para falar para vocês que há algumas divergências em relação a quantidade exata, mas eu vou adotar aqui pra gente, durante todo esse vídeo, na verdade, o valor de 145 quilômetros quadrados da plataforma ali do templo, tá? Porque durante minhas pesquisas teve muitas divergências em relação a isso, mas aproximando ali um valor mais ou menos, né, o valor médio, deu 145 quilômetros quadrados, tá? Então a gente vai adotar essa medida aqui pro nosso vídeo. O templo, gente, era realmente magnífico. Eu imagino que Herodes deve ter pensado, né, quando viu ali o projeto todo, que ele realmente, o nome dele ia ficar pra posteridade. Por muitos e muitos anos as pessoas olhariam para aquela obra e falariam: Herodes, olha o templo que Herodes fez, olha o que Herodes construiu, né? Tenho certeza que quando ele viu o projeto foi isso que o coração dele ali ganancioso pensou. No entanto, o templo teve duração de apenas 89 anos, porque em 70 depois de Cristo, tropas romanas a mando do general Tito, aquele que depois se tornaria imperador de Roma, eles chegaram ali em Jerusalém, destruíram praticamente a cidade toda, incluindo o templo. Mas eu vou contar essa história aqui melhor pra vocês, mais pro final do vídeo, vocês vão entender um pouco melhor o que aconteceu. Mas antes da gente entrar, né, aí um pouquinho na explicação, eu só quero mostrar pra vocês os meus embasamentos bibliográficos, tá? É claro que eu utilizo, né, tudo que eu vou fazer aqui no canal, eu leio muitos artigos, né, artigos sérios, acadêmicos, de fontes confiáveis, publicados em bons periódicos, né? Eu também faço muitas pesquisas, tem muitos canais bons aqui no YouTube, né? Então eu já vou falar pra vocês que eu gosto e assisto muito o canal Israel com a Aline, confio muito no que ela fala, no Rodrigo Silva Arqueologia, eu também gosto muito do Rodrigo Silva, e é claro que eu assisti vários vídeos dos canais deles pra estar embasando aqui, né, a parte histórica, pra embasar aqui a nossa arquitetura, mas também as minhas principais fontes foi esse livro aqui, tá? Manual de Arqueologia Bíblica, Thomas Nelson, e esse outro aqui, que eu já mostrei aqui no canal pra vocês, tá todo marcadinho até, de tanto eu utilizá-lo, que é a História dos Hebreus, do Flávio Josefo, que é um dos maiores historiadores da história do povo judeu, né, falando sobre o povo judeu. Ele é referência, o Flávio Josefo é referência. Esses dois aqui foram os meus maiores embasamentos pra estar criando esse vídeo, tá? Bom, então vamos lá pro templo. A fachada do templo, tá, gente? Ali a fachada do templo, que ficava a porta, ela foi construída voltada pro leste, assim como o Templo de Salomão. Assim, o Templo de Salomão, a fachada dele também era voltada pro leste, que era uma ordenança bíblica, que ficasse voltada, a fachada do templo ficasse voltada pro nascer do sol. Tá? Então a fachada ficava voltada para o leste e ali do lado leste ficava o Monte das Oliveiras. Então o peregrino, quando ele estava se aproximando ali, né, de Jerusalém, chegando ali através do Monte das Oliveiras, quando ele estava ali no monte, ele conseguia olhar e lá do monte ele já conseguia enxergar o templo. Flávio Josefo, ele relata que quando o sol brilhava sobre o templo, quase cegava aquelas pessoas que olhavam para ele, de tanto ouro e de tanta luz que emanava ali do templo, por conta do ouro, né? E para a construção do templo foram utilizados então 10.000 operários, 10.000 trabalhadores para estarem construindo o templo. Além desses 10.000 trabalhadores, tinha também mais 1.000 sacerdotes que ficavam ali também ajudando ali na construção do templo. E esses 1.000 sacerdotes, eles estavam ali porque também era uma ordenança bíblica. Não exatamente uma ordenança bíblica, gente, deixa eu me corrigir. Era uma lei judaica, tá? A lei judaica exigia, então, que o templo, a construção do templo, ela fosse feita mediante o trabalho dos sacerdotes. Então, os sacerdotes, eles tinham que estar ali, né, supervisionando, ajudando também, mas também supervisionando essa construção. Bom, vamos começar então a falar do templo, vamos começar a falar ali pela parte de baixo, né, pela fundação, pelas muralhas.
E, gente, vocês vão ver que muralhas colossais. Bom, a gente sabe que o templo ele foi construído em cima do Monte Moriá. Então a intenção de Herodes era que aquela plataforma ali, o monte, né, o pico do monte, aquele espaço transformasse numa plataforma gigante, né, e que esse espaço ali em cima do monte abrigasse o templo e todas as outras obras que fariam parte ali desse projeto. Mas a gente está falando de um monte, né, era uma montanha ali, né, realmente uma montanha. A gente tem o topo do monte, ele não é plano, né? Não é uma planície, não é um planalto, né? Pelo contrário, ele tem irregularidades. O terreno ali, o solo, ele tem irregularidades. Então, a primeira coisa a ser feita foram os muros, né? Essas muralhas, esses muros de contenção, para que pudesse, então, nivelar toda aquela parte ali de cima onde seria construído o templo. E essas muralhas, gente, elas podem ser chamadas de muralhas de arrimo, porque elas fazem a mesma função do muro de arrimo que a gente conhece hoje, sabe? Que esses muros de arrimos que contém ali, que eles vão suportar o peso ali, essas muralhas eram a mesma coisa, tá? A função delas era suportar todo o peso, não só o peso da construção que viria ali em cima, mas também de todo a terraplanagem que seria feito ali para poder deixar o terreno regular, deixar o terreno plano. Então toda essa construção, toda essa terra que seria colocada ali para poder nivelar aquele terreno, e assim também a construção que viria em cima depois, né? E já colocando, além das cargas, as construções, a carga de pessoas também, grande quantidade de pessoas que visitariam aquele lugar. Então essas muralhas, elas precisavam ser muito fortes, muito firmes para sustentar tudo isso. E a gente sabe que elas realmente eram fortes, porque boa parte delas ainda estão até hoje, mesmo tendo sido saqueadas, destruídas pelos romanos. Boa parte delas ainda estão vivas até hoje. Esses muros foram feitos com enormes blocos de pedra. Tem blocos que chegavam a pesar 600 toneladas. Parte desse muro, como eu disse, é possível ver hoje. Inclusive, uma parte da muralha oeste é onde está lá o Muro das Lamentações. Dentro do espaço, os muros foi preenchido com terra e entulho, criando uma plataforma artificial maciça e nivelada no topo da colina. E isso era o que se acreditava, que fosse realmente uma plataforma maciça. Mas escavações descobriram que, na verdade, ali embaixo, né, além de toda a terra, né, que foi colocada para esse nivelamento, tinha também arcos, tá? Vários arcos ali que faziam parte dessa sustentação, tá? Que estavam ali embaixo na fundação, grandes arcos ali que faziam parte dessa sustentação. Inclusive também há túneis subterrâneos ali, tá? Então os muros, eles tinham a função de delimitar o espaço, mas também eles possuíam uma função estrutural, de conter a terra e criar o vasto plano horizontal do complexo do templo. Flávio Joséfo diz que as pedras que faziam parte do muro eram de formato quadrangular, tão altas e fortes que não se podia contemplá-las sem admiração. E ele também disse que essas pedras se ligavam entre si com ferros. Então, por dentro ali das pedras havia ferros, tá? Partes de ferro que ligavam uma pedra na outra. Pessoal, é importante eu colocar aqui pra vocês que a única pessoa que eu vi falando sobre essa parte de ferro ligando uma pedra na outra, tá? Eu só vi Flávio José falando isso, tá? Durante as minhas pesquisas. Não vi mais ninguém falando nada sobre isso, sobre esses ferros que faziam essa ligação. Mas o que é, né, de consenso geral é que não existia nenhum tipo de argamassa, nada para fazer junção entre essas pedras. Então eram colocadas apenas ali pedras sobre pedras, né? E o peso delas, a gravidade, é que fazia com que toda a estrutura permanecesse, né? Não só a gravidade, eles tinham alguns truques também que eu vou mostrar aqui para vocês. Pessoal, olha, cada bloco de pedra que era colocado ali, tá? Então ele era colocado sem nenhum tipo de argamassa. Flávio José vai dizer então que tinha uma ligação de ferro entre eles, tá? Mas como eu disse, eu não vi mais ninguém falando sobre isso. E aí, entre cada fileira, vamos pensar primeiro na fileira em si. Entre cada bloco, havia cerca de 2 dedos de distanciamento entre um bloco e outro. Por que isso? Porque a região ali de Israel é uma região que tem muito terremoto. Então, se acaso acontecesse algum abalo sísmico ali, né, algum terremoto, algum abalo, essa estrutura ela poderia se movimentar, né? Ela teria espaço para dar uma leve movimentada ali, sem que desabasse a estrutura inteira. Gente, eu não sei vocês, mas cada vez que eu vejo coisas desse tipo assim, sabe? Eu fico impressionada que há 2000 anos, né? Nós estamos falando de 2000 anos. Esses construtores, eles tinham essa mentalidade. A gente vê tanta obra hoje aí, né? Muito menor do que essa, desabando 2000 anos depois, né, com todo o conhecimento que a gente tem, avanços de tecnologia que nós temos, a gente vê tanta obra desabando. Então, quando eu penso que eles, naquela época, os construtores conseguiram pensar nisso, eu acho, assim, incrível, genial. Conseguiram, então, cada fileira ali, eles deixavam cerca de 2 espaços de 2 dedos, 2 centímetros mais ou menos, entre um bloco e outro,
para que esses blocos conseguissem se deslizar levemente, né? Dar ali uma deslizada no caso de um terremoto. A gente falou em relação à fileira, agora vamos pensar ali, né? Quando esse muro está sendo construído. Então aí uma fileira posta em cima da outra, a cada nova fileira eles deixavam também cerca de 2 dedos, 2 centímetros entre uma fileira e outra, tá? Então tem uma fileira aqui embaixo. A próxima que vai vir aqui em cima, ela vai vir um pouco mais para cá. Então vamos pensar assim, ó. Deixa eu tentar fazer melhor. Ela vai vir um pouco mais pra cá, ó. Tá vendo que vai ficar esse espaço aqui, ó, entre uma fileira e outra? Essa aqui tá aqui. Essa outra fileira, esse novo bloco de pedra aqui, ele vai ter esse pequeno espaço aqui de cerca mais ou menos de uns 2 centímetros. Então, à medida que ia subindo, cada nova fileira era colocada alguns centímetros, mais ou menos uns 2, pra dentro do que a fileira anterior, formando, gente, como se fosse uma pirâmide. E isso deu certo, porque essas paredes estão lá. Mesmo depois de ataques inimigos, terremotos, intempéries, essas paredes, né, boa parte dessas paredes que os romanos não destruíram, elas continuam lá. Gente, só pra falar que não tô falando 2 centímetros aqui, 2 dedinhos, né, mais pra dar uma ilustração melhor, mas não é necessariamente essa medida, tá? Essa medida não é exatamente assim, então pode ser até que seja um pouco menos, mas a cada nova fileira ela ia ficando um pouquinho mais para dentro que a anterior, formando tipo uma pirâmide, né? Só que claro que ela não é tão acentuada como se fosse uma pirâmide, né? É algo bem mais leve, né? Bem mais, tipo assim, bem mais sutil, tá? Mas ela vai ficando um pouquinho mais para dentro para poder suportar, né? Para que em caso de terremoto também ela não desabasse, não caísse tudo ali. E agora eu vou falar pra vocês em relação às medidas do muro. Eu já comecei falando no começo do vídeo um pouquinho, né, tá? Sobre esses muros, mas eu vou falar agora assim, de forma um pouco mais precisa. E lembrando também que essas medidas elas não são exatas, esses números não são exatos. Cada historiador vai falar em um pouquinho diferente o valor do outro, mas em média, vamos pensar que em média é isso aqui que eu tô falando agora. Então o muro sul, gente, ele tinha mais ou menos 280 metros de comprimento. O muro oeste, 485 metros, só lembrando para vocês, né, vamos contextualizar, o muro oeste, então, é aquele que tem aquela parte ali que tem, né, o Muro das Lamentações, tá? Então, ali, ele tinha mais ou menos, aproximadamente, do 485 metros. O muro norte tinha 315 metros e o leste, 460 metros. O perímetro todo desses muros era de 1.440 metros. Já a altura desse muro, ela era irregular, então, porque se a gente pegar em uma determinada parte, né, como a gente está falando de uma colina, né, aquilo ali não era algo plano, era uma colina, então se você pegar a parte mais baixa ali, mais plana, você vai ter uma altura maior do muro. Se você pegar na outra ponta, que às vezes assim, a colina tá indo mais, crescendo aqui assim, né, tá subindo, a altura pode ser um pouco menor, então você tem tipo aqui um pouco mais alta, aqui um pouco menor, tá? Então dependendo do lugar onde você pegar, o muro ele vai ter uma determinada altura. O que se sabe é que na extremidade sudeste o muro tinha 50 metros de altura em relação ao solo. E nessa extremidade sudeste, eu vou explicar um pouquinho melhor depois pra vocês, mas possivelmente foi ali que era o pináculo do templo que o diabo levou Jesus para ser tentado. Bom, esse muro todo então, né, foi construído, a gente tá falando ali da fundação, né, e aí depois a parte do muro também, tudo isso foi construído para que pudesse ser feita uma plataforma gigante, né, enorme ali, uma plataforma plana, onde foi colocado o templo e tudo que fazia parte ali do templo. E essa plataforma é considerada por muitos como a obra mais impressionante de Herodes, porque tudo isso foi feito sem que eles tivessem as máquinas de terraplanagem que a gente tem hoje, os instrumentos de precisão, né, de topografia que nós temos hoje e que são utilizados para estar construindo, né, para estar sendo feitas essas construções que precisa ali, né, de um plano. Gente, eles não tinham nada disso, nós estamos falando de mais de 2.000 anos. E essa plataforma foi feita ali, certinha, bonitinha, belezinha, e tá em pé até hoje. Então, só pra gente ter uma dimensão, né? Só pra ilustrar, pra gente ter uma dimensão um pouco melhor do tamanho dessa plataforma, vamos pensar num campo de futebol padrão FIFA, tá? Não tô falando de campo de futebol comum, não. Tô falando no padrão FIFA, que é aquele campo de futebol grandão mesmo. Então, a gente já tá adotando aqui como medida algo gigante, enorme, grandão, padrão FIFA. Então, o campo de futebol, por exemplo, que se joga a Copa do Mundo, ele vai ter aproximadamente 7.140 metros quadrados. Gente, é muita coisa, né? 7.140 metros quadrados é algo muito grande, gigante. E aí, então, se a gente comparar esse campo de futebol com a esplanada do muro ali, do templo, né? Do Monte do Templo que nós tínhamos, era como se coubesse 20 campos de futebol naquele espaço inteiro. Gente, é muito grande, é gigante, o espaço era enorme. Né, enorme, porque tá lá ainda. E aí, praticamente, no centro dessa plataforma toda é que ficava o templo. Vamos começar falando, então, da parte principal, né? A entrada principal. Então,
Então, se você era um judeu, que você morava, ou um romano, né, qualquer pessoa que passasse ali em Jerusalém, ali na época de Jesus, mais ou menos, né, pelo menos na época que o muro estava construído, o templo estava construído, você muito provavelmente entraria pelo portão sul. Ali na parte sul ficava a entrada principal do templo, que era pelos portões de Hulda. Tinha dois conjuntos de portões de Hulda, tá? Tinha o portão de Hulda que ficava à direita e o portão de Hulda que ficava à esquerda de quem estava entrando. Enormes escadarias conduziam as pessoas até os portões de Hulda. E era tudo muito bem organizado. A gente está falando de mais de 2000 anos e era tudo muito organizado, porque as pessoas, quando elas estavam indo para entrar no templo, todo mundo sabia que a entrada do templo se dava pelo portão da direita. E quando você estivesse saindo, era pelo portão da esquerda. Olha só que organização, né, gente? E aí tinha uma exceção. Então, se a pessoa ela estava enlutada, ela poderia fazer o contrário. Ela poderia entrar pelo portão da esquerda e para sair, ela sairia pelo portão da direita. Olha que, gente, eu achei isso de uma genialidade, sabe? E de um amor, né? De um senso de comunidade tão grande, tão bonito. Porque isso fazia com que as pessoas percebessem que aquela pessoa estava de luto. Então, se eles vissem alguém, né, entrando por onde devia sair e saindo por onde devia entrar, eles sabiam que aquela pessoa estava de luto, né? Aquela pessoa, ela tinha acabado de passar, ela estava enlutada, era uma pessoa enlutada. E aí eles poderiam então, né, conversar com aquela pessoa, oferecerem ajuda, perguntar se estava precisando de algo, de alguma coisa. Eu achei isso de uma sensibilidade tão grande, gente, porque só quem já passou por um luto grande, um luto dolorido, sabe o quanto isso é importante, né? Só quem passou sabe como o cuidado do outro, né, uma atenção do outro naquele momento, o quanto é importante, o quanto é gostoso, o quanto faz bem, né, não só por gostoso, o quanto faz bem pra gente. E a escada, gente, que conduzia até esses portões, ela era um pouquinho diferenciada. Então, só para vocês terem uma noção, pode ser que o que eu vou falar aqui muita gente já saiba, mas pode ser que tenha alguém que não saiba, então eu vou explicar para todo mundo, tá? Vou até pegar meus livros aqui para me ajudar. Então, quando a gente está fazendo, né, projetando uma escada, né, fazendo uma escada, a gente sabe que a parte, vamos supor que isso aqui seja uma escada, tá, gente? Vou ver se eu vou pegar mais um livro para dar uma ilustração melhor. Ó, peguei meu Dom Casmurro aqui. Então, aqui você tá subindo, aqui é uma escada, vamos supor que aqui é uma escada. Então, essa parte aqui que você pisa, né, você tá subindo aqui, ó. Essa parte aqui que a gente pisa é chamada de pisada. E essa outra parte aqui, ó, tá vendo que vai subir para a próxima pisada, é chamada de espelho, tá? Então, eu tenho aqui a pisada, subir, esse aqui é o espelho. Tem outra pisada, subir, esse aqui é o espelho, aqui mais outra pisada. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem. Então, só para ilustrar de novo, essa aqui é a minha pisada, subo, esse aqui é meu espelho, outra pisada, espelho, outra pisada, tá? Isso aqui. Pesado, hein, gente? Pesado. Então, qualquer escada que você vai projetar, não podem ser igual a esses meus livros aqui, que eles estão, tá vendo, de tamanhos diferentes, né? Eu do Fábio José então nem se compara, olha que diferença de tamanho, né? Então, não pode, você tem que fazer o mesmo tamanho que você fizer a pisada de um, você tem que fazer a pisada de todos do mesmo tamanho. O mesmo tamanho que você fizer o espelho de um, você faz o espelho de todos do mesmo tamanho. Se você tem alguma irregularidade ali, a pessoa vai cair, porque ela tá subindo naquele tanto ali, a mente já viu tanto que ela tem que aumentar a perna, elevar a perna e subir e movimentar ali seu corpo para você subir essa escada toda. Se tiver um pouco menor ali, você vai cair, ou maior que seja, o corpo vai desequilibrar, pode até cair, tá? E aí, como que eram os portões ali que conduzia a Ruda? Essa escadaria que conduzia os portões de Ruda? Elas eram irregulares, então a gente tinha ali uma escada com uma pisada maior, aí outras normal, depois uma outra com uma pisada maior e outra normal. E isso foi feito, era cada conjunto, tipo assim, a cada conjunto, eu acho que é de 3 ou 4 mais ou menos, você tem uma pisada maior, normal, uma pisada maior, o espelho delas são todos a mesma altura, mas a pisada elas são diferentes, elas vão se intercalando ali, as maiores com as menores, elas vão se intercalando, e isso tem uma explicação, tem um motivo. Imagine, o templo é uma das coisas, uma das coisas mais importantes para os judeus, que deixavam eles orgulhosos, né? Era um lugar onde se oferecia sacrifícios, que os sacerdotes estavam ali, né? Na época de Davi, de Salomão, a gente tinha então a Arca da Aliança ali no Santíssimo Lugar, né? No Santo dos Santos tinha essa Arca da Aliança. Então, é de uma simbologia da fé muito grande, muito forte. Então, imagina o judeu falou assim, nossa, dessa vez, que todo ano, né, todos eles ali peregrinavam pro templo e falavam assim, às vezes a pessoa não conhecia o templo, tava chegando ali e falava, olha, dessa vez eu vou conhecer o templo. E a hora que chegava, né, imagina, eu quero chegar pro templo logo. Aí você tem aquela escadaria toda, aquela coisa toda para subir, até chegar no templo em si, né, o monte do templo ali, ele tem muitas outras obras até chegar no templo em si. Então, a pessoa às vezes pode ser que ela quisesse ir correndo. E essa escada, ela foi projetada dessa forma para que a pessoa justamente parasse, respirasse, tipo, calma, respira. Você tá chegando na casa de Deus, chega com calma, chega com educação, chega com
com etiqueta, chega bonitinho. Então vai devagarzinho, sobe isso aqui devagar, prestando atenção, olhando um lugar, pensando, né? Ali absorvendo o lugar que você está entrando. Então essas escadas elas foram projetadas assim para que a pessoa realmente parasse e subisse devagar. E uma outra coisa que eu acho que pode ser mais provável. Lembrem-se que no começo do vídeo eu disse para vocês que o Flávio José fala que não tinha como olhar para o muro, né? Contemplar o muro sem admiração. Quer dizer, só o muro em si era algo tão grandioso que não tinha como a pessoa olhar para aquilo e falar: ah, legal o muro. Não, a pessoa ia olhar e falar: uau, admirada. Só de olhar para o muro a pessoa já iria ficar admirada, né? Então, pra mim, gente, quando eu tava estudando isso aqui, eu tive, assim, sabe, uma ideia, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que isso aqui também foi uma estratégia de Herodes, para que as pessoas, quando chegassem ali, parassem, contemplassem aquela beleza toda e não remetessem exatamente a Deus, mas remetessem a Herodes e a sua grandiosidade, a sua engenhosidade, né? Olha só o nosso rei. Olha o que o nosso rei construiu para nós. Gente, dá uma olhada nisso aqui, né? Imagina a pessoa chegando ali, olhando para, tendo que subir, né, as escadas mais devagar, prestando mais atenção, porque tinha essas irregularidades ali das pisadas, né? As pisadas elas eram irregulares, são, né, irregulares, dá para ver ainda até hoje lá isso. E aí as pessoas chegando, né, indo mais devagar por conta disso. E aí ela vai então parar, ela vai o quê? Ela vai ter mais tempo para olhar, mais tempo para prestar atenção. E aí ela vai olhar para aquilo e pensar: que coisa maravilhosa que Herodes fez pra gente. Então, pra mim, eu acho que a maior motivação de fazer essa escada não era necessariamente, olha, calma, tenha respeito que está chegando na casa de Deus, mas sim o sentimento de orgulho, sabe? Tanto de Herodes, e pode ser também que até dos construtores, arquitetos, engenheiros que participaram daquilo e falar: nossa, olha, todo mundo que trabalhou aqui, olha, trabalharam bonito, hein? Olha isso aqui, ó, trabalharam bonito, hein? Gente, você tá imaginando? Eu tô imaginando, chegando lá, olhando para aquele muro, né? Tentando imaginar para aquele muro todo, né? Que Flávio José falava que não tinha como olhar para aquilo sem admirar. Olhando para aquele muro todo, subindo aquela escadaria, os portões de ruda ali à frente, né? E aí você pensando: nossa. E aí eu acho que Herodes deve ter pensado assim: as pessoas, na hora que olhar, falam assim: ó, que rei bonzinho que a gente tem, e pensa no amor de pessoa. Preocupado com a população, olha que coisa maravilhosa. Preocupado com as nossas questões religiosas, olha que coisa maravilhosa que fez pra nós. Bonzinho, hein? Bom, a parte oeste, que é onde eu falei que tá o muro ali das Lamentações, né? Essa parte, gente, se a gente prestar atenção, dê uma olhada pra vocês verem aí. Ó, estão vendo que tá vendo o muro, né? O muro oeste. E aí vocês estão vendo o templo. No final do templo, o que a gente tem? A última parte do templo, lá do fundo, o que é? Lá é o Santo dos Santos, né? O Santíssimo Lugar. Então, por que os judeus fizeram desse muro o Muro das Lamentações e não de qualquer outro muro, qualquer outra parte do muro que tivesse por ali, né? Por que eles fizeram exatamente esse, o Muro das Lamentações? Porque essa parte, esse muro oeste, é a parte mais próxima que a gente tem do Santo dos Santos, do Santíssimo Lugar. Então, né, a parte mais próxima que eles têm é da divindade, né, de Deus, da presença de Deus que estava presente ali no muro. A presença de Deus estava presente é difícil, né, gente? Redundante. Mas a presença, né, de Deus ali naquele lugar, tanto que era tão sagrado, o Santíssimo, né, já contei para vocês aqui anteriormente, da mesma forma que aconteceu no Templo de Salomão, ela vai se repetir aqui no Templo de Herodes, né? O Santíssimo, o Santo Lugar, ele é um lugar santo, só pode entrar lá o sumo sacerdote uma vez por ano, né, para fazer expiação dos pecados, e é um lugar em que o sumo sacerdote ele vai entrar lá, ele vai entrar com uma cordinha no corpo, porque até se acontecer qualquer coisa com ele, se ele passar mal, se ele morrer, ninguém pode entrar lá dentro, né, tem que puxar ele por aquela cordinha. E aí, esse lugar, né, o Muro das Lamentações ali, né, o Muro Oeste, ele é a parte mais próxima que se tem de todos os muros, ele é o que fica mais próximo do Santo dos Santos. E é ali que os judeus eles vão então para orarem, para se conectarem com Deus, para, claro, lamentarem, né, para lutos, para pedidos. E aí, de novo, só retomando, né, o Santíssimo Lugar, né, ele ficava num lugar estratégico, o Santo dos Santos era estrategicamente ali, porque ali tinha o monte, né, a montanha, que Abraão ele foi então levar seu filho Isaac para oferecer a Deus em sacrifício. Exatamente, o Santo dos Santos era justamente o pico ali do monte, né, o lugar, a pedra onde Abraão ofereceu o seu filho em sacrifício a Deus. Falando ainda sobre esse muro, né, essa rua ali que tem ali no lado oeste ali, ela era uma rua muito agitada, com muito comércio. Então a maior parte do comércio, ela ficava presente ali nessa rua. Então dos dois lados da rua, né, tanto de um lado quanto do outro, tinha muito comerciante ali, né, praticando muito comércio ali nesse lugar. Então era uma rua muito movimentada, muito fluxo de pessoas naquele lugar. Então as duas principais entradas desse lado oeste
elas vão ser elevadas do solo, tá? Para que elas estão elevadas do solo e ali embaixo tem então um arco para que o fluxo de pessoas eles continuem normalmente, né? Mesmo tendo uma entrada ali, que isso não atrapalhe nem quem está entrando e nem quem está ali, né, desfrutando desse comércio. E os dois principais acessos são chamados de Arco de Robson e Arco de Wilson. E esses nomes, gente, eles não são os nomes originais da época ali, né, do templo. Na época do templo, essas entradas não chamavam, né? Arco de Robson, Arco de Wilson, não era esses os nomes. Esses nomes são dos dois arqueólogos que descobriram, né? O Arco de Robson foi descoberto então, pelo arqueólogo Robson e o Arco de Wilson foi descoberto pelo arqueólogo Wilson, né? Lembrando que essa parte, gente, né? Pensando ali, toda essa parte, ela estava toda coberta por terra, por poeira, por tudo ali. Foram os arqueólogos realmente que escavando, né, conseguiram achar todas essas entradas, conseguiram achar muita coisa ali, né, muita parte dessas elas estavam cobertas, né, então foram através de escavações que muitas das coisas que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, elas foram descobertas, né, o templo ele conseguiu ser reconstituído através dessas escavações. E também é importante falar que essas escavações elas são restritas, porque quem cuida ali do Monte do Templo, né, embora o Monte do Templo ele esteja em Jerusalém, mas os responsáveis pelo Monte do Templo são os muçulmanos, e eles não são muito favoráveis às escavações. Tem até, né, uma parte desse livro aqui, né, do Manual de Arqueologia que eu estava lendo, que o autor fala que teve umas escavações que eles tiveram que fazer de noite, de madrugada, escondido, porque os muçulmanos não permitiam. Aí eles tiveram que fazer de noite e os muçulmanos pegaram e quase que eles foram mortos. Provavelmente a maior parte do templo, a maior altura que tem ali do templo, que eu já mostrei pra vocês, mas só retomando então. Então esse muro ele vai ter 50 metros de altura, aproximadamente, tá gente? 50 metros de altura. E na ponta desse monte, desse muro, né, nós temos ali o que provavelmente era o pináculo do templo. E muitos acreditam que foi ali que o diabo levou Jesus para ser tentado. No muro leste, né, que é o muro que ficava de frente com a fachada do templo, a gente vai ter o portão principal, chamado de Portão Dourado. Então as pessoas que elas estavam ali na entrada leste, elas acessavam o templo através de uma rampa e elas entravam por esse portão dourado. E muito provavelmente foi por esse portão, né, por essa porta ali, que Jesus entrou quando estava em Jerusalém, quando ele chegou ali na sua entrada triunfal. Os arqueólogos, né, e historiadores acreditam que muito provavelmente foi por esse portão dourado que Jesus entrou. No muro norte, a gente tem aí, então vocês estão vendo na ponta, entre o norte e o oeste, a gente vai ter a Fortaleza Antônia. Esse nome, Fortaleza Antônia, foi dada pelo Herodes em homenagem ao romano Marco Antônio, e ali nessa parte era onde os soldados romanos eles podiam ficar e dali de cima eles conseguiam contemplar e avistar todo o templo. E lá também eram guardadas as vestes do sumo sacerdote, que só as colocava no momento de oferecer sacrifícios. Vamos falar agora do pátio dos gentios. Esse grande pátio que vocês estão vendo aí, gente, é chamado de pátio dos gentios. Então quem não era judeu, até onde eles podiam ir? Só até esse espaço, tá? Só até o pátio dos gentios. Vocês estão vendo que tem o templo, né? Tem um muro em volta do templo. Depois desse muro em volta do templo, tem uma espécie ali de uma marcação. Isso é como se fosse uma cerquinha, tá, gente? Essa cerquinha ali tá cercando, né? Cerquinha tá cercando. Eu de novo, redundante aqui, ó. Essa cerquinha, ela tá delimitando ali o espaço, tá? Até onde vai o pátio dos gentios. Então, o pátio dos gentios, ele ia até essa cerca. Passado essa cerca aí, né? Como se fosse... Não é uma cerca, gente, é um murinho ali, né? Passado, então, esse espaço, esse murinho, dali pra dentro, quem não era judeu não poderia estar. No caso, quem não era judeu é chamado de gentio, tá? Então, os gentios não poderiam ultrapassar esse espaço. Somente os judeus poderiam ultrapassar esse espaço ali. E vocês estão vendo, né, que o pátio dos gentios... Então, a gente tem o pátio dos gentios tanto de um lado do templo, né, do lado direito, quanto do lado esquerdo. Agora, vamos falar sobre essa construção. Vocês estão vendo essa construção que está ali logo próximo ao pátio dos gentios. Essa grande construção, gente, é chamada de Estoa Real. Para você chegar, né, de forma mais fácil a essa Estoa Real, se você estaria andando na rua, né, em volta do templo, qual era a forma mais rápida de chegar à Estoa Real? Era através do Arco de Robson. Você subia o Arco de Robson e você já chegava ali direto na Estoa Real. A Estoa Real, ele era um tipo de edifício público. E aí muitos historiadores vão dizer que era o lugar que Herodes geralmente costumava ficar. Se quisesse ir lá bater um papo com Herodes, né, com o amiguinho Herodes, né, gente boa, um amor de pessoa que era Herodes, você podia ir ali na Estoa Real, provavelmente ele estaria ali, não sempre, né, mas se ele estivesse no templo, era provavelmente ali que ele ficava. A Estoa, gente, era dividida em 3 partes. Então vocês estão vendo que a parte central ela é mais elevada e do próximo, né, as duas partes ao lado da central, ela é um pouco mais baixa, tá?
Então você tem um pé direito mais alto ali na parte central e um pé direito mais baixo ali nas laterais dela. Essa parte central, que tem o pé direito mais alto, ela é coberta por um telhado duas águas. E as laterais dela, elas vão ser bem simétricas. Vocês estão vendo que a simetria ela é bem forte aqui, né? Principalmente nesse a gente tá vendo bastante assimetria. E isso é herança do quê, gente? É herança da cultura greco-romana, da cultura clássica greco-romana, né? Começou ali com a arquitetura grega e os romanos eles vão, né, aperfeiçoar e propagar mais esse tipo de arquitetura, e a gente vê muito, gente, a arquitetura clássica presente ali, né, nessas partes do templo. Não tô falando no templo em si, porque o templo em si, ele vai seguir, né, uma característica bem ali do Oriente, uma arquitetura bem comum do Oriente Médio, assim também com uma arquitetura uma arquitetura muito parecida com o do Templo de Salomão, porque as medidas estavam na Bíblia, né, tudo ali tinha que ser de acordo com o que Deus tinha mandado Salomão construir, então ele vai seguir esse tipo de arquitetura, mas as demais partes ali, a gente vai ver que tem uma arquitetura muito voltada para a arquitetura clássica greco-romana. E isso, gente, permitiu que boa parte do templo conseguisse ser recriada. Não sei se vocês lembram quando eu falei para vocês aqui em relação à arquitetura, às ordens clássicas, né, da arquitetura grega, que eu mostrei as colunas para vocês. Eu vou dizer que os gregos eles são muito aficionados por perfeição, né, simetria e números matemáticos. Então tudo vai ter uma ordem, né? Tudo ali dos gregos, da arquitetura grega, ela vai seguir uma ordem, ela vai seguir um valor que vai se estender pela obra inteira, pelo projeto arquitetônico todo. E isso facilitou com que as pessoas conseguissem, né, os historiadores, os arqueólogos conseguissem recriar o templo como ele era originalmente. Então eles conseguiram descobrir, né, que ali existia uma coluna. E através daquela coluna eles conseguiram determinar o seu tamanho, os seus espaçamentos e quantas colunas tinham ali. Então só para ilustrar melhor, né, para vocês conseguirem entender isso melhor, como que foi essa reconstrução. Então, por exemplo, se a gente estivesse falando de uma coluna coríntia, a coluna de ordem coríntia, ela tinha a base como um número comum que ia determinar todas as outras medidas dessa coluna. Então eles pegavam o tamanho da sua base e quanto que essa coluna vai ter de altura. A altura dessa coluna ela vai ser 10 vezes o tamanho dessa base, tá? Então existia uma medida pré-definida já, né, pré-fixada. Então uma coluna coríntia pega-se o diâmetro, né, a extensão toda, o diâmetro dessa coluna. O valor desse diâmetro você vai multiplicar ele por 10 e aí então você tem a altura. Lembra, os gregos era tudo perfeitinho, tudo matematicamente calculado. Então esses mesmos valores eles vão se seguir em toda a arquitetura greco-romana que tenha não só feita pelos gregos e pelos romanos, mas que tenham a greco-romana como base, como foi, por exemplo, essa arquitetura de Israel. E aí o espaçamento, né, o espaçamento entre uma coluna e outra, ele vai ter 3 vezes o tamanho da base. Então o tamanho que você tem a base, você vai multiplicar por 10 para ter a altura, e você vai multiplicar por 3 para você ter o espaçamento entre uma coluna e outra. Então eles conseguiram descobrir o tipo de coluna que tinha ali, que no caso era a coluna compósita, né, seguindo a ordem compósita, que eu não vou dar spoiler para vocês, porque a compósita é uma coluna romana, e eu vou explicá-la para vocês melhor quando nós estivermos falando sobre arquitetura romana. E aí, então, seguindo a arquitetura romana, eles conseguiram reconstruir toda a estoa real ali. Olha que interessante, né, gente? Como isso facilitou bastante, facilitou assim, né? Já era difícil, mas acabou ajudando um pouco, dando uma facilitadinha ali no trabalho dos arqueólogos. Eu vou explicar para vocês melhor na aula sobre os romanos, né? Não perca os próximos vídeos que eu vou estar falando melhor aí sobre a arquitetura romana, mas só para vocês terem uma ideia, a coluna compósita ela vai ser uma junção, né? Uma composição, compósita porque é uma composição entre duas ordens, a ordem coríntia e a ordem jônica. Então ela vai ter as folhas de acanto da ordem coríntia e também vai ter as volúptas da ordem jônica. Ela vai ter essas duas e vai formar uma composição de uma coluna que pra mim, gente, é encantadora, maravilhosa essa coluna. E ali na estoa, essas colunas elas eram coloridas. O teto da estoa também era todo decorado. Partes desse teto, dessa decoração do teto foram achadas e eles conseguiram recriar esse teto ali também. E viram que era, gente, uma coisa maravilhosa, uma arquitetura muito linda. O pessoal tá vendo aí que logo depois da estoa real, duas construções levantadas aqui, ó, duas edificações, pequenas edificações aqui, ó, levantadas. Então, gente, isso daqui era uma passagem, quem tava chegando ali pelo sul, né, então quem ia entrar pela porta sul, né, pelos portões de Ruda ali, ou ia sair, né, também pelos portões, eles subiam uma grande escadaria e chegavam ao pátio dos gentios através do portão de Ruda aí. Gente, essa outra parte são as colunatas de Salomão. Elas são feitas com colunas no estilo coríntio. E provavelmente lá era o local que os escribas mantinham suas escolas e também faziam seus debates. Bom, a gente já conheceu toda essa parte ali exterior
anterior, né, ao templo. Vamos então agora entrar, passar do pátio dos gentios, né, e entrar ali então para a parte do templo. Existiam várias portas que você conseguia, que era possível acessar o templo. Então, se você está saindo do pátio dos gentios, seja do lado norte, do lado sul, várias portas, tá, gente? Você conseguia acessar o templo através de tinha várias entradas ali. Então, na parte leste ali, a gente vai ter a Porta Formosa, a famosa Porta Formosa. Se você é cristão, ou você gosta de ler a Bíblia, e já leu, né, os evangelhos, com certeza você já ouviu falar sobre a Porta Formosa. Essa, então, é a porta que está voltada ali pro lado leste, tá, gente? Só falando que existem várias passagens subterrâneas que davam acesso ali ao Monte do Templo, tá? O Monte do Templo, ligado ao templo mesmo ali, existiam várias passagens subterrâneas. Eu não vou entrar em detalhes de cada um para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas só para vocês saberem que existiam várias passagens subterrâneas. Se nós formos olhar pelo lado norte, a gente tem ali, ó, nós temos 4 entradas, tá? Do lado norte, que estão agrupadas, mais próximas ali do templo. E ali, mais próxima aqui da Porta Formosa, a gente tem mais uma outra entrada, que é a entrada que vai dar acesso ao Pátio das Mulheres. Então, esse primeiro pátio que vocês estão vendo aí, ele é chamado de Pátio das Mulheres, tá? As mulheres poderiam ir até ali. Já depois, se você tá ali dentro do Pátio das Mulheres, né, tem várias edificações também. Passando o Pátio das Mulheres, vocês estão vendo que tem um muro e mais uma outra porta para chegar até o templo. Essa porta, né, é chamada de portão, na verdade, gente, não é nem chamada de porta, é chamada de portão de Nicanor. E dali do portão de Nicanor para frente era o pátio dos homens, né, o pátio dos israelitas. Então ali os homens poderiam ir até uma determinada parte também, que depois, de uma outra parte para frente, era permitido somente aos sacerdotes. Então, as mulheres poderiam entrar até o Pátio das Mulheres, os homens poderiam passar o portão de Nicanor e entrar no Pátio de Israel. Falei Pátio dos Israelitas, né? É chamado de Pátio de Israel, tá, gente? Os homens poderiam entrar até ali o Pátio de Israel, as mulheres não. Então, do Pátio das Mulheres até o Pátio de Israel havia uma escadaria, né? E o Pátio de Israel, né, onde ficava ali o templo, ele era elevado. O Pátio de Israel era mais alto do que o Pátio das Mulheres. Então, subia-se essa escadaria, passava o portão de Nicanor e acessava o Pátio de Israel. Então, gente, assim, o Pátio de Israel, ele podia ser acessado pelos homens, mas não era exatamente assim. Os homens, eles poderiam ir até um determinado lugar do Pátio de Israel, tá? Passado daquele lugar, somente os sacerdotes poderiam acessar. Então, não é que os homens poderiam andar livremente lá. Isso eles não podiam, tá? Eles podiam ir só até um determinado momento. A não ser na festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, os homens eles poderiam andar ali pelas laterais do templo para verem os sacrifícios, tá? Mas exclusivamente nessa data. Em outros momentos, nem homem nem mulher podia acessar, somente os sacerdotes. Bom, ali dentro do templo, né, do espaço ali do templo, entre o pátio de Israel, ficava também, entre o pátio de Israel e o templo, ficava o pátio dos sacerdotes, ou também chamado de pátio do templo. E para acessar o templo ali em si, gente, a pessoa ela tinha antes que ter passado por um processo de purificação, então ela tinha que ter se lavado, né, ali perto do templo, ali do monte, tinha espaços para a pessoa poder se lavar, né, tinha águas ali como se fossem piscinas, né, piscinas artificiais, pequenas piscinas artificiais, que a pessoa ela descia por um lado, se banhava, né, e ela descia nua ali, se banhava e subia, ela descia pelo lado direito, subia pelo lado esquerdo, e aí depois que ela tivesse se purificado, então, né, se lavado, é que ela poderia acessar ali aquele espaço do templo. Eu não falo o pátio dos gentios, tá, mas o espaço do templo ali em si, tanto o ato das mulheres, parte de Israel, né? Então a pessoa ela tem que ter sido passada por um processo de purificação antes para conseguir acessar ali. E ali dentro, próximo, então, né, de frente à porta do templo, a gente vai ter o altar dos sacrifícios. Do lado esquerdo, então, a gente vai ter uma grande rampa em que os sacerdotes eles conseguiam acessar, né, o altar dos sacrifícios ali, e do lado direito é um espaço onde eles estavam então cortando os animais, né, tirando ali o que precisava ser tirado, para que esse animal pudesse ser oferecido em sacrifício. Pessoal, o design, né, da fachada do templo, a gente vai ver muitas divergências, tá? Lembrando que embora ele tenha sido tentado reconstruir esse templo da melhor forma possível, mas ainda assim vai existir algumas divergências em relação ao design ali da fachada. A fachada do templo muito provavelmente tinha mais ou menos, gente, 52 metros de largura, por mais ou menos isso também, uns 52 de altura. A porta ali, o espaçamento da porta, ele vai ter cerca de 11 metros de largura por 21 metros de altura. Agora entrando ali na porta do santuário, logo ali na fachada ali da porta, vão ter 4 colunas, 2
duas de cada lado, e folhas de videira, né, os ramos da videira ali, eles vão circuncidar essas 4 colunas. Tudo isso, gente, feitos de ouro. As portas eram formadas por 2 conjuntos de porta dupla dobráveis. O santo lugar, assim como no Templo de Salomão, ele era totalmente revestido de ouro. Ali ficava a menorá, a mesa com os pães da proposição e o altar de ouro, que era o altar do incenso. E da mesma forma como era no Templo de Salomão, somente podia entrar ali os sacerdotes. Eles entravam para acender as lâmpadas e queimar o incenso. E o cheiro do incenso ali, gente, tinha que ser um cheiro bem forte, porque pensa, né, os sacrifícios, eles estavam acontecendo ali, né, sempre estava acontecendo os sacrifícios. Então, quando estava acontecendo os sacrifícios, o cheiro, né, do animal, da carne do animal, o cheiro do sangue, né, ficava impregnado ali. Então, para não passar, né, para aquele lugar, que era um lugar santo, né, o lugar da presença de Deus, tinha que ter, então, um incenso bem forte para conseguir abafar todo aquele cheiro. E como o templo ele não tinha nenhuma entrada de luz, né, a única entrada que se dava era através da porta ali, não tinha janela nem nada. Para conseguir, né, que se tivesse luz ali dentro, era então preciso que a menorá tivesse sempre acesa. Então tinha que ter a menorá acesa para poder clarear todo aquele ambiente. Então vocês viram que você tem uma grande fachada, né? Essa fachada ela é bem maior, só que aí o templo ele vai, o corpo mesmo do templo ele diminui. Então você tem algo grande aqui na frente, né? Uma fachada grande, e aqui você tem uma diminuição desse corpo aí desse templo, tá? Formando uma espécie de um T, como se fosse um T. E que de certa forma também já dá uma alusão à cruz, né? Embora não tenha essa parte de cima ali, mas já dá meio que uma alusão à cruz, né? Saindo então do santo lugar, o próximo era o Santo dos Santos. E o que dividia esses 2 lugares era uma cortina, que era chamada de véu do templo. Consistia, na verdade, em 2 cortinas penduradas, cerca de 18 centímetros de distância uma da outra. E novamente, reforçando para vocês, só quem podia entrar lá era o sumo sacerdote, tá? E ninguém mais além dele poderia acessar o Santo dos Santos. O interior ali do Santo dos Santos também era coberto por placas de ouro. Como a Arca da Aliança já não estava mais, né, sob o poder dos judeus, ela foi perdida aí, né, no saque feito pelo rei Nabucodonosor, pelos babilônios, e não se sabe até onde essa arca está. Há muitas suposições, mas não há uma certeza exata de onde ela está. Então esse espaço que era destinado ali à Arca da Aliança, ele ficava vazio, não tinha nada ali mais, porque a Arca da Aliança já não estava mais sob o poder dos judeus. Mas eles deixaram um recesso na rocha, que indicava onde ficava a Arca da Aliança. Então aquele espaço ali, né, da rocha, lembrando que essa rocha era, né, a rocha que acreditava-se que Abraão tinha oferecido Isaac em sacrifício. Então tinha um buraco, né, assim, né, tinham feito um corte ali no chão, deixando aparecer essa rocha, e era então a única coisa que tinha ali no Santo dos Santos. Gente, só pra gente contextualizar e vocês conseguirem entender melhor, o templo em si, tá? A gente viu a fachada ali mais alta, mas o templo mesmo em si, ele vai ter aproximadamente 46 metros de altura, tá? Então a gente tem uma fachada maior, mais estendida, mas o templo, a gente também tem aqueles pêndulos ali em cima do templo, né? Que é para não deixar sentar animais ali em cima, aves ali em cima, né? Então a gente tem esse pêndulo ali em cima. Mas o corpo mesmo ali do templo ele vai ter em torno de 46 metros de altura. Lembrando que isso vai variar muito de historiador para historiador. Se a gente pensar num edifício residencial, né? O edifício residencial aqui no Brasil ele tem mais ou menos 3 metros aí de pé direito, né? Então a gente vai ter um pé direito mais ou menos de 3 metros de altura. Então, pensando num edifício residencial, é como se a gente estivesse falando de um prédio de 14 andares. O térreo, né, que a gente aqui no Brasil a gente considera o primeiro andar ali, né, a primeira parte como térreo, e o primeiro andar só depois do térreo, então a gente tem ali o térreo e mais 14 andares. Se a gente falasse, por exemplo, numa medida igual aos americanos, né, os Estados Unidos, eles consideram o primeiro andar logo no primeiro piso ali. Então seria um edifício de 15 andares. Então era um edifício muito alto. E voltando, gente, eu fico impressionada que sem maquinários que a gente tem hoje, sem a tecnologia que nós temos hoje, eles conseguiram uma coisa tão linda, tão bem feita, né, e precisa, e uma coisa maravilhosa há anos atrás, há milênios, sem toda a tecnologia e todas as facilidades que nós temos hoje. Mas assim como está escrito, né, ali na Bíblia, que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, realmente não ficou, porque o templo ele foi completamente destruído pelos romanos, né? Como eu já disse, a mando do general Tito, que depois ele vai se tornar imperador de Roma. Então ele, a mando do general, eles vão e destroem todo o templo, não só o templo, eles destroem Jerusalém, tá? Mas Jerusalém acaba ficando alguma coisa em outra, às vezes até acaba ficando, mas o templo mesmo ele foi completamente destruído. E por que isso aconteceu, né? Os judeus eles já estavam muito insatisfeitos com os romanos, mas a gota d'água foi um aumento significativo no imposto
feito ali por ordem de Roma. A Roma teve um aumento significativo no imposto, e isso fez com que os judeus se revoltassem demais, porque eles tinham que pagar muito imposto, valor muito alto, e para a maioria deles, né, que tinha ali o suficiente para a subsistência, isso ia dificultar muito a subsistência. Então isso fez com que os judeus eles se revoltassem contra o Império Romano. Mas a gente não está falando de uma briga justa, né? Porque imagine, um povo judeus contra um império, né? Contra o Império Romano, que soldados em tudo quanto é lugar do mundo. Né, acontecer qualquer coisa, Roma vai mandar o povo ali. Então era uma briga injusta, né? Não tinha como realmente os judeus ganharem essa briga, essa batalha. Então no ano 70 depois de Cristo, o templo é novamente destruído e saqueado, agora pelos romanos, sob o comando do general Tito, que ateia fogo não só no templo e ali no complexo também do templo, né, no monte ali do templo, na esplanada, mas também em praticamente toda Jerusalém. Os romanos pegam as pedras e lá de cima derrubam as pedras, lá de cima do monte do templo, lá embaixo eles derrubam as pedras, e essas pedras estão lá até hoje, empilhadas, desde os anos 70. E já vai fazer quase 2000 anos e essas pedras ainda estão lá, uma prova do que os judeus tiveram que passar naquele momento. Em Roma tem o arco chamado de Arco de Tito. Lá é possível ver o desenho desse momento, dos romanos saqueando o templo e levando os seus utensílios. Dentre eles dá para ver muito bem a menorá, e também dá para ver ali que é um desenho que parece com a mesa da proposição. Gente, a data da destruição desse segundo templo, né, é a mesma da destruição do primeiro templo, do Templo de Salomão, que é dia 9 do mês de Ave, né? É o mês dos judeus, mês de Ave, é o mês dos judeus, no dia 9. Então, o Templo de Salomão foi destruído no dia 9, no mês de Ave, e novamente o Templo de Heróis foi destruído no dia 9 do mês de Ave também. E até hoje, nessa mesma data, todos os anos, eles fazem um dia de jejum e luto pelo Templo de Jerusalém. E o complexo do templo, vocês viram, né, que ele era algo muito grandioso, era grande, gigante. Então, os romanos, eles não vão conseguir destruir completamente todo o monte do templo ali, tudo que está no complexo ali. Então, eles vão destruir completamente o templo, mas a plataforma ali, na esplanada, eles não conseguem destruir tudo. Era a intenção destruir tudo, né? Assim, acredita-se que a princípio essa fosse a intenção, que eles destruíssem tudo. Mas há também quem diga que foi intencional eles deixarem algumas coisas para que as pessoas, quando chegassem ali em Israel, vissem aquela grandiosidade que era o complexo do templo, imaginassem o tipo de construções que eles tinham ali e vissem o poderio do exército romano que conseguiu destruir algo daquela magnitude. Então há quem diga que foi proposital deixarem algumas coisas ali do complexo do templo que as pessoas pudessem ver e engrandecer o poderio, né, e temer o Império Romano. Gente, quando eu estava fazendo as pesquisas para trazer esse vídeo aqui para vocês, eu vi algumas pessoas falando sobre a passagem de Mateus 24, que Jesus vai falar então que não vai ficar pedra sobre pedra que não fosse destruída. E na verdade, se a gente olhar, né, a esplanada do templo está ali, né? O Muro das Lamentações está ali para mostrar que os romanos não destruíram tudo. E como eu disse, eles realmente não destruíram toda a esplanada do templo. E aí há quem diga que Jesus errou, né? Que Jesus falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra para que ele possa ser destruído. Então quer dizer que Jesus errou, porque ficou coisa ali que não foi destruída ainda. Mas, gente, Jesus não erra, né? Filho de Deus, né? Deus, Senhor, ele vai errar? Não vai errar. A gente lê Mateus 24:1 e Mateus 24:2, está falando exatamente assim. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, a passagem está se referindo a quê? Os discípulos se aproximaram para Jesus e imagino que eles devem ter falado, mestre, olha isso, olha que templo maravilhoso, que construção linda é essa, né? Jesus falou, olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas falando do quê? Falando do templo. Então, realmente, o templo não existe mais nada dele. O que ficou ali é só a esplanada construída por Herodes. E que esplanada, não, gente? Grandiosa. Bom, então nessa guerra aí, né, entre romanos e judeus, milhares de judeus novamente foram mortos, milhares foram levados cativos e eles tiveram que sair, todos os judeus tiveram que sair. Não necessariamente nesse primeiro momento, mas depois aconteceram mais coisas ali, né, que não vem ao caso agora, que não é o foco do canal, mas aconteceram mais coisas que fizeram com que todos os judeus tivessem que sair ali de Israel, tivessem que sair fugidos e procurarem outros lugares para morarem, porque eles não podiam mais ficar ali na terra que um dia havia sido deles
que um dia havia sido comprada pelo seu patriarca Abraão. E essa destruição do templo vai marcar muita coisa na vida dos judeus, inclusive é o fim do sacrifício. Então, os sacrifícios, né, de animais que eram ali oferecidos para Deus, a partir desse momento da destruição do templo, isso não vai mais acontecer. Os sacrifícios, eles não acontecem mais. Em 638 depois de Cristo, o Islã conquista Jerusalém. E eles vão fazer ali no Monte do Templo duas principais construções. A Mesquita de Al-Aqsa, que é o terceiro lugar mais sagrado do mundo para os muçulmanos, e o Domo da Rocha, que é aquela edificação com a cúpula dourada. Tenho certeza que se falar Israel, se digitar Israel no Google, vai aparecer lá o Domo da Rocha com a cúpula dourada. E só pelo nome a gente já pode ter uma ideia do que é esse Domo da Rocha. Quer dizer que se trata de um domo que foi construído em cima de uma rocha. E que rocha que é essa? Essa rocha é exatamente o pico do Monte Moriá, que era o lugar onde ficava o Santo dos Santos do Templo dos Judeus, que é o lugar onde provavelmente muito provavelmente Abraão ofereceu Isaac em sacrifício a Deus, que é um lugar então muito sagrado para os judeus. Mas ali está então o Domo da Rocha, que é controlado e foi feito e controlado, e é controlado pelos muçulmanos. Gente, agora imagina, né? A gente está falando de um lugar que é importante, né? Saindo um pouquinho da arquitetura, mas vamos contextualizar. A gente está falando de um lugar que é extremamente importante para judeus, para cristãos e para muçulmanos. Ali está a terceira mais importante mesquita, né? Que é a Mesquita de Al-Aqsa, a terceira mais importante mesquita para os muçulmanos. A gente está falando de um lugar super importante para os judeus, é o lugar da história deles, que ficou o primeiro templo, o segundo templo, que tem traz, né, uma alusão à vida que eles já tiveram, né, que os seus antepassados tiveram, tanto de glória, quanto de perseguição, quanto de dor. E também é muito importante para os cristãos, que a gente está falando de coisas, né? Eu, como cristã, gostaria muito de conhecer esse lugar, o lugar onde Jesus passeou, o segundo templo onde Jesus ministrou. E só para deixar bem claro que Jesus gostava do segundo templo, tá? Esse segundo templo, Jesus foi ali diversas vezes, Jesus ensinou ali diversas vezes, chamava aquele lugar de a casa do meu pai, né? Então é um lugar que Jesus também gostava. Então a gente está falando de um lugar muito importante para as três religiões, para as duas maiores religiões do mundo, a religião cristã, né, dividida aí entre o catolicismo e o protestantismo, né, a religião cristã e a religião muçulmana, as duas maiores do mundo. E uma terceira religião que também, né, em números não é tão grande, mas é milenar e muito importante, relevante no contexto atual, que é a religião judia, né, a religião dos judeus. Então, mexer nesse lugar, né, gente, é como se a gente estivesse literalmente provocando uma terceira guerra mundial. Imagine que lugar importante que é esse no contexto mundial. Agora imagine mexer naquilo ali, o que não viraria, né? Então, existem especulações em relação à construção do terceiro templo. Para muitos cristãos, principalmente protestantes, essa construção do terceiro templo é muito importante, tem um significado aí, né, de alusão à volta de Jesus e tudo mais, mas humanamente falando, eu não consigo ver possibilidades de mexer naquele lugar. Humanamente falando, eu acho complicado, um lugar muito difícil de mexer, e para se reconstruir um terceiro templo ali no Templo de Israel, para se fazer uma reconstrução, né? Ali naquele lugar, eu acho, humanamente falando, muito, muito difícil. Afinal, ali é um dos lugares mais disputados e sensíveis do mundo. Que lugar! Eu espero que você tenha gostado, que você tenha assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, parabéns pra você, porque é um conteúdo extenso, é um vídeo longo. Mas se você assistiu, eu espero que você tenha aprendido bastante. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você vai saber que é importante conhecer a história de Israel. Beijo grande a todos, fiquem com Deus e espero você no próximo vídeo. Próximo vídeo, a gente vai entrar no Império Romano. Tchau, tchau!